O título desse vídeo seria "Por que é tão difícil mudar a opinião de alguém com argumentos lógicos e dados?". Mas eu achei que falar de time de futebol teria um efeito clickbait maior. Não me entenda mal, o título não é clickbait, porque, como eu vou mostrar, as duas coisas estão bem relacionadas. Vou falar de ambas aqui, mas o efeito de chamar a atenção, eu espero, deve ser maior. Você já deve ter reparado isso. Se você gosta do Bolsonaro e tentou convencer aquele seu amigo Lularápio a mudar de ideia, é impossível. Se você gosta do Lula e já tentou convencer aquele seu amigo Bolsominion a mudar de ideia, é impossível também. Parece que é o mesmo que tentar fazer a pessoa mudar de time de futebol. Você mostra como seu time é melhor, como tem mais títulos merecidos, tem uma história mais bonita, e ainda assim as pessoas não mudam. Afinal, por que ninguém muda de time de futebol? Até pouco tempo atrás, eu era fã dos celulares da Samsung. Tinha um J7 que eu achava ótimo pelo custo-benefício. Sempre discutia com iPhoneistas, o pessoal que gosta de iPhone, que preferem pagar 5 vezes a mais por algo que, bom, eu reconheço, é melhor, mas é só um pouco melhor. Não chega, na minha humilde opinião, a ser 20% melhor. Sim, eu era um samsunista. Mas aí alguém me mostrou um Xiaomi Redmi Note 4. Poxa, custa menos que o Samsung, tem ainda mais funcionalidades, roda ainda melhor. Eu não tive dúvidas, deixei de ser samsunista na hora. Todas as discussões não deveriam ser assim, ou seja, se você apresenta fatos e argumentos consistentes que mostram que a posição da outra pessoa está errada, ela não deveria mudar a posição imediatamente? É o melhor a fazer. Se eu tivesse batido o pé, defendido meu Samsung, igual defendo meu time de futebol, eu estaria até agora com um celular pior e mais caro. Por que não somos assim com todas as decisões? Por que não analisamos friamente o que é melhor e mudamos de opinião em todos os temas? O fato é que o processo de tomada de decisão é algo bastante complexo e tem muito pouco a ver com lógica e argumentos. Não se sabe exatamente há quanto tempo seres humanos usam linguagem, mas eu acredito que o tempo que vivemos com linguagens bem definidas e claras, com uma população com nível intelectual e escolaridade, a ponto de permitir argumentação lógica, é um tempo bem pequeno. Com isso, o fato é que nosso cérebro não foi feito para isso. Nossa maquininha calculadora é uma rede neural muito bem feita, mas que não foi projetada para o que a usamos. Então a nossa capacidade de entender e responder corretamente a argumentos é bem mais limitada do que gostaríamos de pensar. Esse processo de decisão humano é muito estudado por psicólogos, economistas, pessoal de marketing. É uma área grande e complexa. A visão que eu tenho do processo de decisão é que ele está ao contrário. Ao invés de tomarmos a decisão com base em argumentos, nós geralmente tomamos a decisão puramente por motivos históricos, intuitivos, associativos ou sentimentais, e apenas usamos ou criamos argumentos lógicos depois para justificar a nossa decisão para outras pessoas. Eu suspeito que isso seja feito de forma a garantir a velocidade na tomada de decisão. Na nossa vida na selva, há muitos anos atrás, demorar para tomar uma decisão pode ser pior do que tomar uma decisão rápida e ruim. Se o seu antepassado remoto, há 1 milhão de anos atrás, tinha que escolher entre saltar num precipício ou tentar uma cambalhota tripla no cipó para fugir do leão, se ele começasse a unir os dados, os argumentos racionais, para tentar entender as diversas linhas de ação e as suas consequências antes de tomar a decisão, discutir a justificativa ética utilitarista da ação, bem, o leão já teria comido ele e você não existiria agora. Melhor ele chutar rápido uma escolha e ter pelo menos uma chance. Bom, hoje temos menos decisões de vida ou morte rápidas, mas é muito comum precisarmos sim tomar decisões antes de conseguirmos reunir todos os argumentos e fatos para tais decisões. Se ficarmos esperando ter todos os dados para tomar uma decisão, mesmo hoje em dia, vamos acabar não tomando a decisão. Então é compreensível que, de fato, nossas decisões sejam tomadas por outros fatores prontamente disponíveis. Mas por que nos sentimos compelidos a justificar essas decisões posteriormente e nos recusamos a revê-las? Mais do que isso, tendemos a realmente criar argumentos para justificar uma decisão que, no fundo, sabemos que foi tomada rapidamente com base em emoções, associações ou outro método não lógico. Mesmo sabendo que a decisão foi errada, tendemos a tentar justificá-la. Bom, imagino que para os nossos antepassados, e até para nós mesmos, é natural ter uma certa inércia das
decisões. Ficar mudando de ideia a cada novo argumento é o mesmo que não decidir nada e você vai acabar comido pelo leão do mesmo jeito. Nos meios acadêmicos, essa tendência a justificarmos decisões, mesmo quando claramente erradas, é efeito da dissonância cognitiva. Na verdade, a dissonância cognitiva aponta que a nossa mente experimenta um desconforto quando notamos duas cognições diferentes sobre o mesmo fato. Uma cognição é o que experimentamos de fato, ou seja, o resultado da nossa decisão, e a outra cognição é a nossa decisão em si, em que, lógico, esperávamos um cenário melhor. Para tentar reduzir tal desconforto, como não podemos mudar a nossa decisão, tendemos a mudar a nossa opinião, nossos argumentos, toda a nossa percepção sobre algo para justificar isso, para tentar aproximar essas duas cognições. Uma experiência conhecida nessa área pediu que alunos executassem uma tarefa absolutamente tediosa, tipo organizar talheres em prateleiras e depois virar 90 graus, enfim, algo absurdamente chato. Depois do experimento, os alunos foram divididos em 3 grupos. Para o primeiro e segundo grupos, foi dito a eles que eles precisariam fazer propaganda daquele experimento para outros alunos, dizer que era algo legal e divertido. Para o primeiro grupo, ofereceram $1 se eles estivessem dispostos a, em última análise, mentir, para os outros estudantes. A experiência foi muito chata, mas eles deveriam dizer que foi legal. Para o segundo grupo, ofereceram $20 pela mesma coisa. O terceiro grupo não teve que falar nada para ninguém. A experiência real foi que, depois disso, todos os 3 grupos tinham que preencher um formulário dizendo se realmente haviam achado a experiência boa ou chata. O resultado foi curioso. O grupo que não fez propaganda e o grupo que ganhou $20 para fazer propaganda responderam de forma similar. Foi muito chato. Mas o grupo que ganhou $1 mostrou uma visão muito mais positiva da experiência. Isso porque esse grupo experimentou a dissonância cognitiva. Veja, o grupo que não fez propaganda apenas reportou o fato de que as tarefas eram muito chatas. E eram mesmo. Esse era o grupo de controle. O grupo que recebeu $20 teve paz na consciência que foi mesmo muito chato, me pagaram para mentir, eu topei. Mas o outro grupo que aceitou mentir por $1 não consegue se conciliar com a ideia de que venderam a ética dele tão barato, se venderam por $1. Eles experimentam a dissonância cognitiva. Tomaram a decisão de vender a ética dele por $1, mas verificaram que isso foi realmente algo ruim. Como conciliar essas duas cognições? Ora, se o experimento não tivesse sido tão ruim assim, faria sentido, Porque eles não estariam mentindo por $1, estariam falando a verdade. Veja, isso é um processo que funciona com todos nós. Nós somos incapazes de detectar por conta própria quando isso acontece conosco. Para nós, os fatos do passado se alteram em nossa mente. Nossa lembrança foi alterada para conformar com nossa decisão. Isso vai muito além. Somos capazes de imaginar coisas, ouvir vozes, criar falsas lembranças para justificarmos uma decisão que tomamos. E isso é um conceito comprovado experimentalmente. Isso é a origem da dificuldade nossa de mudar de decisões com base em argumentos e fatos. Se somos capazes de mudar até a nossa percepção, é impossível esperar que sejamos capazes de ver argumentos de forma clara. Se eu não tivesse mudado de ideia no caso do celular da Samsung, provavelmente estaria super satisfeito agora por não ter trocado meu Samsung por um Xing Ling chinês, que nem sequer é aprovado pela Anatel, e qualquer argumento que me apresentassem contrariando isso, eu certamente imaginaria uma justificativa lógica e óbvia para rebater. Mas repare que o conceito de dissonância cognitiva vai além disso. O pessoal que ganhou $20 conseguiu escapar da dissonância porque encarou a coisa friamente. Vendi minha mentira. Ou seja, se houver um argumento óbvio e claramente comprovável acerca das ideias, não vamos experimentar dissonância cognitiva e não vamos ficar resistentes à mudança. Daí a contradição que eu observo na prática. Quanto menos embasado na realidade e em critérios objetivos é uma decisão, mais ela tende a ser firme e jamais mudaremos de ideia sobre ela. Decisões baseadas em critérios objetivos e claros são simples de serem alteradas, basta um bom argumento. Decisões baseadas puramente em emoção, em associação, em história, são impossíveis de serem alteradas por mais argumentos que sejam apresentados. Ou seja, de forma contrária ao senso comum, quanto mais uma pessoa entender o problema, enxergar os pontos objetivos, entender os argumentos, mais ela é passível de mudar de opinião. Ao contrário, coisas sobre as quais decidimos sem muito argumento, sem muita base, essas decisões são imutáveis.
intoleráveis. E isso não é uma característica pessoal, é uma característica da nossa relação com um problema. Ou seja, uma mesma pessoa pode tomar decisões embasadas em lógica e dados sobre um assunto, as quais podem ser facilmente alteráveis com novos argumentos. Essa mesma pessoa pode tomar decisões emocionais e sem fundamentos sobre um outro assunto, as quais irá se agarrar com todas as forças. Por isso eu não entendo as pessoas. É tão óbvio que o Vasco da Gama é o melhor time do mundo, com uma história tão linda, de ter sido erguido do nada por seus torcedores pobres, ter enfrentado os times elitistas do Rio de Janeiro. Flamengo, Fluminense, Botafogo são todos nomes de bairro ou genitivos chiques do Rio, e representam a origem elitista do futebol. O Vasco da Gama surgiu do nada, no subúrbio, de um monte de donos de padaria pobres que gostaram da brincadeira de jogar bola, e brigou lindamente contra a elite do futebol, contra tudo e contra todos, pela igualdade racial inclusive, numa época que as regras do jogo permitiam que jogadores brancos revidassem fisicamente faltas feitas por jogadores negros. Sim, havia uma regra do futebol que dizia que se um jogador negro fizesse uma falta em um jogador branco, esse tinha o direito de dar um tapa no jogador. O contrário, lógico, não era verdade. Se o negro recebesse a falta, não podia revidar. O Vasco foi parte da história que mudou isso, com a famosa resposta histórica, títulos lindos conseguidos de forma heróica. Como alguém tem coragem de torcer para times como Flamengo, Corinthians? Um absurdo a dissonância cognitiva das outras pessoas. Mas, mais curioso que isso, por que a política se parece tanto com isso? Por que vemos tanta dissonância cognitiva no discurso político? Por que os lularápios continuam achando o cara inocente mesmo com tantas provas de corrupção? Como os bolsominions continuam acreditando no cara que claramente já demonstrou ser no máximo um capitão fracassado do exército? Minha explicação para isso é que a política é isso mesmo, um monte de construção de frames, de frases de efeitos, mas que no final das contas não significam nada. No frigir dos ovos, é muito difícil fazer alguém mudar de lado porque não há argumentos sólidos, não há considerações objetivas sobre nenhuma corrente política dessas. E não há como corrigir isso usando as mesmas ferramentas que temos hoje. Não há como saber como seria o país se o Aécio tivesse ganho da Dilma em 2014. Os dois são vermes políticos corruptos e incompetentes. Mas será que seria melhor ou pior? Da mesma forma, não dá para saber se Bolsonaro vai ser melhor ou pior que o Haddad ou o Lula. Seja o que for, bom ou ruim, poderia ser pior com o outro ou ser melhor. Não tem como saber. Vai ser sempre baseado em emoção e não em dados concretos. Apenas a transformação da política em um mercado permite superar isso. Ao invés de só um governo, permita-se que sejam criados vários governos e as pessoas escolhem o governo que quiser, ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Em um mercado, algumas pessoas podem comprar Bolsonaro, outras pessoas podem comprar Lula, como sua empresa de segurança privada. Ainda vai haver dissonância cognitiva aí, como em toda decisão humana, mas pelo menos vai ser possível comparar objetivamente os resultados, visto que ambos os governos funcionam no mesmo lugar ao mesmo tempo. Imagina-se trarão de resultados diferentes para seus clientes. Isso é o anarcocapitalismo, isso é uma sociedade de leis privadas, isso é a saída para essa lambança futebolística que virou a política. Vamos privatizar as leis e o governo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar. Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Agradeço a todos os nossos apoiadores no Patreon, Apoia-se e Subscribestar, principalmente nossos apoiadores VIPs, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Délcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Rodrigo Andolfato, Thiago Abreu, Washington Matos Polotto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.